A pesquisa piagetiana sobre o desenvolvimento da linguagem nas crianças nos diz que pensamento e linguagem se desenvolvem de forma conjunta e solidária. Ou seja, para Piaget, não é possível dissociar o desenvolvimento da linguagem do desenvolvimento do pensamento. Antes, ambos devem acontecer de forma conjunta. Esta mesma pesquisa defende ainda o uso das narrativas enquanto instrumento de reconstituição das ações executadas e vividas por parte da criança e, portanto, útil para as ações educativas. Nesse sentido, cabe-nos a reflexão de que, ao optarmos pelo uso das narrativas no processo de alfabetização das crianças na educação infantil, nos dará a possibilidade de estimular a criatividade dessas crianças, de modo a torná-las mais que indivíduos que aprendem a ler e a escrever, mas protagonistas de seu próprio aprendizado. Dizemos isso porque, a partir da lenda trabalhada e de acordo com a pesquisa piagetiana nesse sentido, as atividades relacionadas farão remeter às novas histórias modificadas de acordo com a capacidade imaginativa individuais, o que nos dará instrumentos para, mais do que apresentar conteúdos e exercícios, possamos proporcionar a internalização dos conceitos do ler e escrever. Nesta pesquisa, nós procuramos focar os nossos estudos e o desenvolvimento das nossas atividades no período pré-operatório, na fase do pensamento intuitivo, a idade de 4 a 6, 7 anos, em que a criança, em seu processo de acomodação, assimilação e equilibração, julga as situações de forma egocêntrica e pelos dados que podem alcançar pelos seus sentidos. Embora as dificuldades próprias da idade, a criança está exercitando a sua capacidade de raciocínio através do experimentar seus limites e testar sua capacidade. E é aqui que a nossa pesquisa encontra também a teoria de Vygotsky, na qual o aprendizado da criança depende em grande parte da sua interação social. Para Piaget, o conhecimento é o fruto das trocas entre o organismo e o meio, trocas essas responsáveis pela construção da própria capacidade de conhecer. Para Vygotsky, quanto mais for proporcionado à criança um ambiente onde possa espelhar-se no comportamento de um adulto, perceber o desenvolvimento de outras de sua idade, sentir-se inserida num grupo que aprende e se desenvolve de forma conjunta, tanto mais essa criança terá condições de estabelecer progressos em seu estágio de desenvolvimento. Embora as teorias de Piaget e Vygotsky se contraponham em alguns aspectos, acabam por se complementar quando o assunto é o desenvolvimento da criança. A inserção social, segundo Vygotsky, é o principal agente de aprendizagem, partindo-se do pressuposto de que a criança traz em si o potencial para resolver desafios dos quais ainda não tem conhecimento, ou seja, ela parte do desenvolvimento real, no qual já sabe fazer algumas coisas sozinha, para o desenvolvimento potencial, no qual, a partir da mediação do professor enquanto adulto estimulador da aquisição de novos saberes, ela vai superar novos desafios de aprendizagem. Essa é a teoria da chamada zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky. Ainda falando dos principais teóricos da educação, encontramos especial relevância na teoria do afeto de Henri Vallon. Vallon defende que a criança está voltada primeiramente para a sensibilidade interna, visceral e afetiva, o que ocorre durante o primeiro ano de vida, e ao longo do processo de desenvolvimento haverá uma constituição da subjetividade e construção do conhecimento, com conflito e oposição permanente entre os aspectos afetivo e cognitivo. Ou seja, na concepção de Vallon, o desenvolvimento do pensamento infantil é marcado por descontinuidade, crises e conflitos. É dialético. Falando especificamente do nosso público-alvo, a criança de 4 a 6, 7 anos, de acordo com as pesquisas vallonianas, ela estaria no estágio categorial, no qual adquire certa autonomia e amplia seu domínio do espaço físico do universo simbólico, ou seja, se torna capaz de pensar e operar. Apesar de, em determinados pontos, ser contrária à epistemologia genética,